Eu resolvi fazer uma casa mais sustentável, que o sustentável não existe, né? Então, a gente pode pensar no mais sustentável, algo que se aproxime de um ideal, um pouco pela minha trajetória, desde que eu era estudante de arquitetura e a gente gostava muito de construir coisas. Aí a gente fazia muito forno de pizza, usava barro, açúcar, tijolo e fazia cúpulas, arcos, abóbodas. Então, o fazer foi me estimulando a querer conhecer o mundo do fazer. A construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de práticas adotadas antes, durante e após a construção para obter uma edificação que não agrida o meio ambiente, com melhor conforto térmico, sem a necessidade de consumo de energia e que melhore a qualidade de vida dos seus moradores e usuários, além de utilizar materiais e técnicas que garantam uma maior eficiência energética. Uma edificação sustentável começa antes mesmo da construção, com a escolha de materiais menos agressivos, duráveis e que exijam o mínimo de impacto possível para sua obtenção. As tendências atuais em construção sustentável caminham em duas direções. De um lado, pesquisa em tecnologias alternativas que pregam o resgate de materiais como terra crua, palha, pedra, bambu, entre outros materiais naturais e pouco processados. De outro lado, empresários apostam em empreendimentos verdes, com as certificações tanto no âmbito da edificação quanto no âmbito do urbano. Quais os benefícios que as duas alternativas trazem num país como o Brasil, que ainda não resolveu seus problemas mais básicos como pobreza e desigualdade social? Na medida que a gente vai buscando o baixo impacto ambiental, você também está buscando reduzir o impacto social que a edificação tem. E, ao mesmo tempo, você precisa saber fazer essas coisas, porque são soluções que elas existem há muito tempo, mas a gente perdeu o conhecimento. E aí, para isso, eu tive que sair de São Paulo e agora eu estou retornando a São Paulo. Então, logo que eu comecei essa busca, eu fui estudar um método de planejamento que faz parte da permacultura. A permacultura ela trabalha com uma cultura que permaneça, assentamentos humanos mais sustentáveis. E construir com terra é muito fácil, construir com bambu é muito fácil, construir com madeira é muito fácil. Então, a materialização da arquitetura foi me levando para essa arquitetura que eu chamo de baixo impacto ambiental. Quando eu tive a oportunidade de construir a minha casa, estudando muito e viajando na Europa, eu conheci o sistema EPS, que eu entrei num ambiente que era um restaurante, o ambiente era super agradável. E aquilo lá, eu, arquiteto todo curioso, né, eu comecei a procurar onde que estava ar-condicionado ou aquecedor para o ambiente estar agradável e não achava. Depois de um certo momento, eu fiz amizade com o maître lá e fui perguntar para ele a questão, por que o ambiente era tão gostoso? Ele falou que estava muito frio. Ele falou que era a tecnologia do material utilizado na construção. Aí, no dia seguinte, eu já entrei em contato com o dono, ele me passou o contato do engenheiro e eu fui, então, aí foi onde eu descobri a questão do polietileno expandido, né, que é o EPS. Queria testar comigo mesmo, para ver se realmente é confiável. Se eu falasse, uma casa de isopor, meu marido mesmo falava assim, a casa dos 3 porquinhos, vai.
Então eu acabei falando assim, eu vou ser o pivô disso e eu vou fazer a minha casa assim. A maior vantagem dele é a questão de fundação, né? Ele já é um pilar-parede, ele vira um pilar-parede. A função do EPS é mais estrutural que qualquer outra coisa. Essa fundação é uma laje, né? É um radier, uma fundação rasa, e eu já apoio os painéis em cima dela. Essas placas elas são de fácil manuseio, né? O peso dela também é muito leve no canteiro de obra, né? Sem reboco nem nada, uma convencional vai pesar em torno de 120 quilos. O metro quadrado, e o EPS é de 3 a 4 quilos. Falo que é uma obra, é um sistema muito inteligente, porque você não tem aquela quebradeira igual no sistema convencional, que você quebra, reboca tudo e vai quebrando para passar a tubulação. Para fazer uma instalação hidráulica e elétrica com um soprador térmico, né, eu posiciono ele ali entre o próximo do EPS e ele vai queimar, reduzir ali o EPS, formando os caminhos para eu passar minha hidráulica e elétrica. E isso não gera nenhum resíduo. Então a gente trabalha com uma obra limpa e seca, né? Porque eu não gero esse entulho. A indústria da construção é o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos gerados pelo ser humano sejam provenientes da construção. Minimizar a produção de lixo e entulho, reutilizar materiais e reciclar é uma das bases de toda atividade sustentável. O entulho numa obra, você acaba tirando 1, 2 caçambas dia. Né? E aqui não, no EPS aqui a gente tirava assim 1 por mês. Eu contabilizei na minha obra inteira, eu tirei 8 caçambas. Porque tudo eu reaproveitava, por exemplo, assim, o cimento que era utilizado, eu deixava em tambores todos os sacos em água e com o tempo ele deteriora, ele derrete. E aquela água eu usava para fazer o próprio cimento do reboco e do chapisco. Eu fiz um espaço para o pessoal da obra e fiz até com tijolo de demolição e assentei tudo em barro. Virou uma casa super legal. A iluminação, eu coloquei garrafas PET com água e então a iluminação solar batia e clareava todo o ambiente. Então o pessoal até da faculdade vinham para ver só o canteiro de obras, como que era o canteiro, né? Era bem gostoso isso. E todo esse tijolo que no final da obra, que ficou ali na viela lateral, e eu aproveitei todo na obra também, fazendo os canteiros do jardim, então tudo foi reaproveitável, né? E a questão custo-benefício dele, a placa em si, ela é mais cara que o tijolo cerâmico. EPS e a convencional, não tem o que se falar. O EPS bate de 20% a 30%. Às vezes, igual a minha casa igualou uma obra convencional, porque eu acabei usando mais em acabamento. Mas ele acabou se igualando. E fora os benefícios inúmeros, né? Ele é térmico, é acústico, é sustentável, não gera entulho na obra, é uma obra limpa, rápida, econômica. Eu só tenho a falar bem e super indicar o EPS. Minha formação, arquiteto e urbanista, guiado pela permacultura, me trouxe um novo desafio. E na cidade, como é que faz isso tudo? Porque lá no sítio a gente abria um buraco de terra, transformava numa cisterna, enchia saco com essa terra, apiloava e isso se transformava numa parede. A matéria-prima ela é muito acessível. E na cidade, como é que é? E também nascido em São Paulo, por questões familiares, eu volto para São Paulo. E aí, bom, vamos fazer isso na cidade, nesse meio urbano. E aí começamos a procurar uma casinha, a nossa ideia era arrumar uma casinha que desse para mexer nela. Isso, para mim, tem muito a ver com
com a questão da sustentabilidade. Assim, as coisas já estão aí, já foram construídas e a gente precisa melhorar o que tem, não tem que fazer nada novo. Então, a casa que a gente entrou era uma casa 100% impermeável. Não tinha um cantinho para infiltrar água no solo. E aí, então a nossa vontade de mexer foi para acolher as necessidades familiares e para fazer com que essa casa fosse o mais sustentável possível. Primeiro passo, devolve a água para a terra. É simples, não, desenha essa casa em função da água. Isso já é uma premissa inicial básica. O tratamento de água aqui de casa, ele é assim. A cobertura viva, essa cobertura plantada, que é a cobertura da sala de jantar, e ela é plantada com brejo, que ao mesmo tempo que ele é verde, ele trata a água do chuveiro e da pia. E é muito legal que a gente criou um monte de paredinha. E aí a água, ela faz um percurso passando pela raiz das plantas, desce por esse cano e cai numa lagoinha que tem peixe. E aí, quando enche a lagoinha, a água sai e vai para esse jardim que tem plantas comestíveis. Quer dizer, saiu do esgoto, do chuveiro e da pia, né? Passou pelo filtro, caiu aqui e alimenta esse mundo comestível, alimentar. Essa planta aqui é uma planta comestível, é a taioba. Olha o tamanho da folha dela. A gente diz que cada folha dessa é proporcional a um maço de espinafre. Então é excelente. Então, a água daqui vem para cá, vai alimentar a taioba, vai alimentar o abacaxizinho, mamão, uma pimenta, manjericão. Tem essa plantinha aqui que é muito legal, que é o pisales. É uma plantinha andina da Colômbia e é tipo uma frutinha que você come. Então, e olha como a água fica transparente. Isso aqui é a água que a gente tomou banho, sabão, a gente chama de água cinza. A água sai turva, cinza, e aí passa pela raiz das plantas e fica isso aqui. Não tem cheiro, é uma maravilha, né? Eu tenho 20 mil litros de captação de água de chuva que fica no canteiro da frente da casa. E que a captação eu tenho teto-jardim também, que essa água toda que vai no teto-jardim passa por um tratamento, por um filtro e cai na caixa de reuso e uso no vaso sanitário, né? E para toda a irrigação da casa também. Isso, o pessoal fala assim, mas vale a pena, é um custo desnecessário. Eu falo, não é, porque um dia que chove 1 hora, eu consigo abastecer, pela área permeável que eu tenho, eu consigo abastecer meus 20 mil litros, ainda me dá uma dó porque a água vai embora. Você vê a água, porque chega no limite eu tenho a saída dela, né? E me dá uma autonomia de 3, 4 meses para vaso sanitário e para irrigação, então é uma diferença grande. Igual na casa anterior que eu morava, que era metade da metragem dessa, eu gastava em torno de 300, 400 reais de água. Hoje é o que eu gasto aqui. A gente trabalhou primeiro a questão da água e depois a questão da materialidade da casa, entrada de luz e questões bioclimáticas, outros elementos. A gente não queria começar do zero, a gente não queria um terreno. Pensando na materialidade da casa, no início eu queria fazer a casa de terra crua. E não tem terra crua em São Paulo, é uma loucura. Então, a gente buscou trabalhar com lixo. E que lixo? Já que a gente fez uma reforma, o lixo que a gente utilizou primeiro da casa era o lixo da casa que a gente estava desmontando. Então, os arcos de tijolo que a gente fez na casa foram feitos com o tijolo que a gente tirou das paredes. O piso da casa que a gente fez novo é piso reaproveitado, pega ladrilho hidráulico em caçamba, consegue um material aqui, outro ali, aí a gente descobriu umas demolidoras e descobriu um monte de madeira e a gente fez a parede da parte de cima com IP, que é a madeira mais nobre, e o IP que estava num depósito de uma demolidora. Então,
toda essa materialidade da casa a gente buscou usar lixo, porque uma coisa é construir no meio rural com material que você tem disponível na terra e outra coisa é no meio urbano, que a gente tem que trabalhar com essa produção de lixo constante da cidade. E aí, bom, eu não quero ficar acendendo luz em casa. A maioria das casas a gente acende luz às 3 da tarde. Eu quero acender luz quando escurece, às 6 da tarde. Então, vamos trabalhar todas as aberturas possíveis para ter uma entrada de luz natural. Aí tem umas questões bioclimáticas, que o ar frio ele é pesado, o ar quente é leve. Então vamos fazer aberturas no alto para sair o ar quente e aberturas embaixo para entrar o ar fresco. Então essa composição vai fazendo da casa mais sustentável. Mas uma coisa que é fundamental, que é uma premissa que a gente utilizou nessa casa e tenta utilizar em qualquer outro trabalho, é a simplicidade. Por quê? Porque não adianta ser sustentável, tem que ser simples. Eu tenho 2 tipos de telhado, a maioria, 80% é teto-jardim e o restante é o telhado onde vai as placas, né? A fotovoltaica e a solar. Energia solar é para aquecer a água da casa, que seria água de chuveiro, a água que você pode estar usando na piscina. E ter o aquecimento de energia fotovoltaica, que é voltada à fabricação de energia. Eu fabrico a minha energia e jogo para a rede. Essa placa tem que chegar no relógio lá fora, porque ela não tem nada a ver com a sua energia que você consome. Porque a energia que você consome hoje é a concessionária que te vende. O que acontece? Na frente você tem 2 relógios, uma é a fabricação, por exemplo, a Bia fabricou tantos 1000 kW mês e a Bia consumiu tanto. E isso no final do mês é abatido. Por um lapso, eu falei assim, eu vou testar para ver o que seria a minha economia real. Deixei a fotovoltaica desligada há um mês. A minha conta chegou a R$ 1.200. E o legal é porque é uma fonte renovável, né? As placas fotovoltaicas. Vida do sol, isso eu acho que não tem para onde correr mais. Eu acho que a gente só tem que caminhar pensando nisso. Eu acho que isso ainda vai baratear muito ainda. E eu estava até conversando com a própria prefeitura aqui em Barretos. Eu acho que tem que ter um incentivo maior para o cliente, para o morador, que, tipo assim, que pensa nessa fonte renovável, né? De estar... às vezes a concessionária pode não ser tão beneficiada, mas para a prefeitura, para a cidade, eu acho que é um ganho muito grande. Aqui na casa, o sistema de energia, ele é um sistema de energia primário, por pouco acesso a recurso nosso, né? A nossa particularidade. Então a gente tem uma placa que aquece a água, então a gente não precisa usar chuveiro elétrico, e tem uma coisa que é fundamental que a gente faz aqui em casa, que é não passar roupa. Né? Que o ferro de passar gasta muita energia. Então, tá boa a minha camiseta, né? Tá legal. Para mim, quando a gente fala de energia, na verdade tudo é energia. Né? Tudo que está envolvido na casa é energia. Então, não importa muito o sistema que você colocou na casa. Porque você pode fazer uma casa completamente insustentável e colocar uma placa fotovoltaica ou um sistema de turbina eólica na casa. O mais importante é um desenho que você faça da casa que economize energia. Né? Então você faz ela uma casa eficiente energeticamente e depois, se você tiver recursos, você vai incluir na casa esses sistemas que tem por aí disponível no mercado. Né? Então, você pensar na iluminação natural é eficiência energética.
muito importante, que eu acho indispensável uma casa quando se fala sustentável, assim, é a questão da automação. A automação, eu consegui automatizar praticamente 100% da casa também, então eu consigo acessar câmeras, a questão da iluminação, montar jogos de cenas, tipo assim, se não tiver ninguém no ambiente, a casa, o ambiente ter o sensor que desliga a iluminação também, a questão da persiana automatizada, se o sol vem, você já consegue abaixar automatizado também, a questão da irrigação também, tudo controlada, automatizada, no horário ideal, que é tudo também que vem da água, da chuva. E você vê uma economia bastante diferenciada nisso, e voltada à automação com a energia, com as lâmpadas LED também, é uma economia gritante. Eu tenho um cliente que gastava em torno de 400, 500 reais de energia, abaixou para 220. Então, é praticamente 50% de economia quando se aplica uma boa iluminação, uma boa lâmpada, né? Então, quando você pensa na coisa sustentável, em projetar e construir assim, eu acho que não é uma coisa assim, você não vai onerar gastar mais por isso. É uma coisa inteligente e sensata, pensando para você, no seu bolso e no meio ambiente, né? Cada terreno, cada pedaço de terra é uma paisagem. E essa paisagem é um contexto ambiental que tem que ser pensado na sua particularidade. Então tem que ser apropriado ao lugar. E aí vem a questão térmica, né, bioclimática e todas as questões que a gente tem dialogado. E qual que é o contexto social que você está construindo? Quem são seus vizinhos? Que bairro é esse? Que cidade é essa? O que isso pode contribuir para outras pessoas? São questões muito importantes. Se eu faço um desenho e que depois se torna real, as pessoas olham e não se identificam, para que serve isso? O arquiteto, ele tem uma função social na sua profissão e ela tem que ser exercida. O problema é que quem pode contratar um arquiteto? Pouquíssimas pessoas, né? A arquitetura é uma coisa que 5% da sociedade tem acesso. Então, talvez a única maneira que a gente possa contribuir é fazendo um desenho que as pessoas olhem, entendam e reproduzam. A sociedade ideal é a sociedade dos bons piratas, né? Não aqueles piratas malvados, mercenários. Os bons piratas, aqueles que copiam. Então, por favor, vamos desenhar algo que as pessoas olhem e falem, olha, que simples fazer, e não precisa de mim para fazer, né? Elas se apropriem desse desenho, dessa maneira de construir. Então a simplicidade, ela é fundamental, ela é necessária para que a gente transforme o planeta. Então quando a gente fala de mais sustentável, a gente está falando de uma vontade de transformar. E para que ocorra uma transformação real, é necessário que tudo que a gente faça seja acessível, seja apropriável.